Vamos lá, já estamos ao vivo. Nossa live de segunda, pontualmente aqui às 19h30. E hoje o tema, eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu adoro os temas, eu penso com muito carinho. Hoje o tema tá bem legal, bem legal. Para você que tá começando a advocacia agora, é imprescindível você ficar até o final. Fique até o final que eu lhe garanto que vai valer muito a pena, tá? E também, se você já está advogando há um tempo, né, e precisa dar uma guinadinha aí na tua advocacia, tenho certeza que isso aqui também vai funcionar bastante para você. Boa noite, Paula. Boa noite para quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Vou pedir para aquela galerinha aí que foi entrando para, primeiro, apertar nosso coraçãozinho e curtir bastante a nossa live. Pegar, mandar essa live para os colegas advogados ou para aquele pessoal que está fazendo a prova da OAB agora, que vai começar a trabalhar com advocacia, ou até para aquele colega advogado que está querendo dar uma sacudida aí e rentabilizar, né? Começar a fazer dinheiro com a advocacia. Pode mandar para essa turma e aperta o aviãozinho que eu lhes garanto que vai valer muito a pena. Gente, a nossa live, ela acontece toda segunda, né, aqui no meu Instagram, às 19h30, e ela costuma ter uma duração aí de 30 a 40 minutos. Então é um conteúdo bem curtinho, super prático, que você pode a partir de amanhã já começar a trabalhar, colocar em prática e já ver mudanças aí no seu dia a dia. Então aproveita, já pega uma canetinha, um lápis aí para anotar alguns insights bacanas que você vai ter aqui hoje. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar, ou pelo menos você está colocando aí a primeira gotinha dentro do seu oceano para ter uma advocacia rentável, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos para advogar. Eu sei que muita gente fez prova da OAB recentemente, passou, né? Vai fazer agora também. Passou recentemente, tem uma galera que vai fazer agora e que fica muito curiosa para entender aí, puxa, passei, né? O que eu faço? Quais são os primeiros passos? Como que eu saio da inércia para começar realmente a caminhar dentro da minha profissão, mas caminhar para a direção correta, não é caminhar para qualquer canto. Então a ideia hoje é justamente aqui nessa live trazer para vocês aí a minha visão, né, dentro da minha vivência, do que eu tenho percebido no mercado também, porque eu convivo com diversos outros advogados e advogados inclusive que estão também muito bem sucedidos aí na profissão, de quais são os passos que se eu estivesse começando hoje, eu daria aí como os primeiros para a gente já começar a dar o start na advocacia. Então, gente, sem muitas delongas, né? Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar nos comentários que eu vou respondendo aqui ao longo da live, ou envia para aquela interrogaçãozinha que fica aí bem embaixo da sua tela. Pode mandar naquela interrogaçãozinha que se eu não responder agora, eu vou responder depois, tá joia? Então bora começar. Gente, como eu estava conversando com vocês aqui no início, a ideia, né, e o que eu quero trazer para essa live é justamente te dar aí um passo a passo. Puxa, Cássia, tô me formando agora, tô fazendo a prova da OAB, ou já passei na prova da OAB, e agora quais são os primeiros passos para rentabilizar a minha advocacia? Eu quero ser um advogado que vai trabalhar sozinho, eu quero ser um advogado que vai ter um escritório de advocacia, né? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Quais passos eu vou seguir? Isso é uma coisa, gente, que eu gostaria muito, muito, muito de ter ouvido de alguém quando eu saí da faculdade, porque eu fiquei perdidona, né? Eu conto muito isso, essa história minha sobre o que aconteceu comigo logo quando eu me formei, né? Numa live anterior que eu fiz, inclusive sobre a prova da OAB, né? Passei na OAB e agora, e conto um pouco da minha história, mas só para vocês entenderem, logo quando eu me formei, eu não sabia muito o que fazer, né? Eu não sabia como atender um cliente, eu não sabia como cobrar, quanto que eu devia cobrar, qual área que eu queria seguir. Então eu acabei ficando muito perdida, meti os pés pelas mãos várias vezes, por diversas oportunidades eu cobrei errado, eu perdi clientes, eu adotei estratégias ruins, eu não soube como manter aquela clientela que eu estava conquistando. Fui trabalhar em escritórios justamente para tentar entender como funcionava isso,
mas quando eu entrava no escritório ninguém me trazia essa clareza, muito pelo contrário, eles me colocavam para fazer coisas muito específicas, tecnicamente falando, então eu acabava não aprendendo a olhar para o todo e ficava muito perdida. E isso durante muito tempo foi um desespero na minha vida. E é por isso que, com toda a experiência que eu tenho, eu tô aqui hoje de coração aberto para dizer para vocês o que eu entendo, né, que são realmente os primeiros passos para você advogar e partir para essa caminhada aí de ter uma advocacia realmente bem sucedida, tá joia? Eu contei um pouquinho da minha história, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cada um, gente, tem a sua própria história, cada um vai construir o seu caminho. Então muitas vezes a gente quer se colocar dentro do bolo, quer fazer igual a todo mundo e esquece que cada história tem sua peculiaridade. A minha história aconteceu de uma maneira, a sua história vai acontecer de outra. E tá tudo bem, não existe certo, não existe errado. O que existe e que a gente pode tirar aqui para que vocês sigam um passo a passo? São os elementos que tem em comum em cada uma dessas histórias, né? E que vão fazer com que você antecipe um caminho que para mim foi muito longo. Então, por mais que cada um tenha a sua própria história, se a gente for conversar aqui com diversos advogados bem-sucedidos, a gente vai perceber diversos pontos aqui em comum nessas histórias diferentes, né, que fazem a gente encontrar um norte. Puxa, dentro da minha história, seguindo o meu caminho, da minha maneira, eu consigo alinhar os ponteiros para trazer esses elementos para dentro da minha história. E é aí que eu vou construir o meu caminho de sucesso. Então fique muito tranquilo se você, por exemplo, nunca estagiou no escritório e está competindo ali no mercado com um colega que já tem uma experiência. Você vai construir a sua história de uma maneira diferente da dele, tudo bem? Mas não significa que porque você nunca estagiou no escritório que você não tem condições de ser um excelente advogado. Talvez você precise aprender algumas coisas que aquele seu colega já sabe, mas isso não significa que você não vai conseguir aplicar as coisas que nós estamos trazendo aqui. Então, gente, fiquem muito tranquilos com relação a isso. E entendam que o que eu quero trazer para vocês é que existem pontos em comum nas jornadas e que a gente vai absorver aqui para trazer para a nossa jornada. Combinado? Fiquem tranquilos. Outra coisa que eu queria ressaltar e que a gente acaba esquecendo antes de começar, né? Vou pedir para o meu staff, Milton Campos, que está me assistindo, vir buscar nosso querido Frederico. Gente, eu faço a minha live em casa, né? E às vezes o meu cachorrinho vem aqui bater na porta. Então, como a gente está ao vivo, como é vida real, vou pedir para o Milton vir aqui buscar ele, porque ele está desesperado querendo entrar. Vamos voltar para o nosso tema. Vida real, vida que segue. Quem sabe faz ao vivo, vamos embora. E aí, gente, outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, né, além dessa questão de que cada um tem a sua história, é que a gente precisa começar a respeitar o tempo das coisas e o processo. Hoje em dia, como a gente acompanha muita gente na internet, né, como a gente vem aqui assistir pessoas de sucesso contarem as suas histórias, como todos os dias a gente só vê as pessoas trazendo o que é belo, nós esquecemos e não conseguimos entender que para aquela pessoa chegar ali onde ela está, ela vivenciou um processo, ela viveu a ação do tempo. E é isso que a gente tem que começar a perceber. O mais importante dentro de uma jornada de sucesso certamente não foi o ponto de chegada, foi todo o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar ali. Eu estou no ponto que eu estou hoje, mas eu tenho 10 anos percorrendo um caminho para chegar até aqui. E eu tenho certeza que as pessoas que vocês conhecem, que já têm sucesso, que já têm reconhecimento na profissão, elas estão também, elas já percorreram um bom caminho. Então vocês têm que começar a fazer um exercício de paciência, de acalmar o coração,
Porque às vezes a gente sai da faculdade naquela ânsia de achar que nós vamos botar o pé para fora e já vamos ser advogados extremamente reconhecidos, extremamente bem-sucedidos, ricos, milionários, e as coisas não funcionam assim para ninguém. As coisas não funcionam assim em nenhum âmbito, tá, gente? Não é só na advocacia. Então respeitem o processo de vocês. Eu não tô aqui dizendo para vocês darem desculpa para procrastinar, dar desculpa para deixar para depois, para ficar enrolando. Não é isso. O que eu quero é que vocês entendam que tudo exige um tempo de aprendizado. Vou dar um exemplo simples. Qualquer nova estratégia que a gente implementa lá no escritório demanda um tempo para que a equipe entenda como funciona, para que eles aprendam a como lidar com aquela estratégia, para que eles comecem a realmente colocar em prática, para que a gente entenda se daquela maneira tá legal ou não. Então a gente tem, e olha que já é um escritório que está rodando, tudo que a gente implementa de novo demanda um período de aprendizado. Toda pessoa nova que entra no grupo, ela precisa de um tempo de treinamento e de aprendizado. Então todas as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer na vida profissional de vocês, vai exigir isso. E vai exigir mais, tá? Vai exigir mais. Vai exigir que você seja forte, que você aguente a pancada, porque não é fácil viver profissionalmente nenhuma profissão. A advocacia, ela tem peculiaridades que demandam essa força, e só sofrendo ali no processo mesmo, no dia a dia, passo a passo, que vocês vão criar essa casca necessária para viver a advocacia. Entendam, isso é importante, isso vai acontecer, e eu tô falando tudo isso para que você continue, Todo mundo olha para mim hoje e fala: nossa, Cássia, mas rápido, né? Você conseguiu deslanchar o escritório assim tão rápido. Ninguém tá vendo que nós estamos há anos ali trabalhando, aguentando rojão, lidando com problemas, com pepinos, com questões problemáticas, e que sabe qual é o nosso lema? A gente só ajusta e continua, ajusta e continua. É proibido voltar. Então é isso que vocês têm que trazer para a vida de vocês, tá? Continuem. Às vezes você não fez aquilo tempo suficiente para dar certo. Às vezes você não fez tempo suficiente para adquirir a expertise necessária para continuar. Então continue. Cuidado com as comparações destrutivas. A gente falou um pouquinho que nós entramos aqui no Instagram, que a gente vê as pessoas de sucesso e fica pensando: puxa, eu nunca vou chegar lá, ou puxa, para mim tá demorando tanto, para aquela pessoa já aconteceu. Cuidado com isso. Cuidado, porque aqui na rede social a gente mostra o palco. A tua vida acontece nos bastidores. Então eu estou comparando os meus bastidores com o palco da outra pessoa, e isso é muito perigoso. Então não façam isso. Sabe como que eu uso as comparações aqui na rede social? Para me incentivar. Quando eu vejo alguém que está num patamar que eu gostaria de estar, eu olho para essa pessoa e falo: puxa, esse cara ou essa menina, eles são seres humanos assim como eu. Eles conseguiram, eu também vou conseguir. O que ele está fazendo? Ele acorda às 6 horas da manhã, vai para academia, vai fazer não sei o quê? Vou fazer a mesma coisa. Que estratégia que ele está usando? Que curso que ele fez? Então eu pego isso como um exemplo positivo para construir a minha carreira. E não de forma destrutiva, pensando: puxa, fulaninho conseguiu, eu nunca vou chegar lá. Então, para quem está começando agora, para a galera que está entrando no mundo da advocacia, pensem muito nisso. Entendam que tudo demanda tempo, principalmente, gente, para quem trabalha com êxito, tá? O processo tem um tempo de maturação, então vocês vão demorar um pouquinho mais para receber esse dinheiro aí que você vai cobrar do teu cliente. Então tem que ter mais calma, mais resiliência, tem que colocar isso no seu planejamento. Eu tô trazendo toda essa introdução, gente, para vocês entenderem que a jornada não vai ser fácil.
mas que vocês precisam continuar. Cria casca e continua. Porque passei por todos esses problemas, estou aqui, Vivinha da Silva, dizendo para vocês que vale a pena. Então esteja disposto a pagar o preço, que as coisas vão funcionar para você. Agora, o que eu quero ensinar para vocês hoje? O que diante da minha experiência, se eu estivesse formando hoje, eu desenvolveria logo de cara para começar a rentabilizar mais rápido, para começar a fazer um din-din um pouco mais rápido, sem esperar muito. Lembrando, gente, que aqui nas nossas lives de segunda, a gente sempre fala de estratégia, plano de ação, meta e ação. A gente cria uma estratégia, faz um plano de ação para cumprir essa estratégia e age. Não adianta nada fazer a meta bonita e ficar sentado em cima dela. Precisa criar um plano de ação para conseguir chegar lá onde a gente está buscando, ou próximo daquilo que a gente está buscando. Mesmo que no início você faça um planejamento um pouco sonhador, um pouco mirabolante, sem muito parâmetro, que é o que a gente acaba fazendo, né? Você cria um número ali, cria uma coisa, porque você não tem aquele parâmetro comparativo anterior. Mesmo que você faça isso, precisa ser feito, porque é a partir daí que a gente vai nortear tudo. E o mais importante, o que você tem que pensar quando você está começando? Cara, eu vivo na escassez. Quando eu estou começando numa profissão, eu tenho escassez de tudo. Eu tenho escassez de conhecimento, eu tenho escassez de dinheiro e eu tenho escassez de tempo. Então, para que eu vou criar um plano de ação? Para que eu vou ter uma estratégia? Para aproveitar ao máximo aqueles recursos que eu tenho, que são escassos. Então, o que eu faço? Ao invés de eu ficar correndo para tudo quanto é lado, gastando aqueles recursos que eu não tenho à toa, eu concentro eles firmes e focados na minha estratégia, rumo ao meu foco. Olha como só isso aqui já vai adiantar a sua vida em muito. Porque eu vivi por anos naquele outro lado, gente. Eu vivi por anos sem estratégia, sem plano de ação, sem meta, sem foco. Aí eu corria para lá, corria para cá, corria para cima, corria para baixo. E aí aquele pouco recurso que eu tinha, eu gastava com nada. E aí o que acontecia? Rentabilizava muito pouco. E vocês têm que ter inteligência emocional. Para de romantizar as coisas, sabe? Às vezes eu falo de posicionamento, escolhe uma área de atuação. Vocês ficam romantizando, achando que tem que ser apaixonado pelaquela área. Às vezes não vai acontecer assim. Escolhe uma área, então testa. Vai em cima dela, faz um dinheiro ali. Se não for a sua área do coração, né? Não for aquela área que você quer muito atuar, testa outra, mas já começa a rentabilizar isso aqui. Você investiu seu recurso, que é escasso, nesse caminho. Não significa que é para sempre, mas seja estratégico, tá? Isso que a gente tem que começar a pensar. Então, com toda essa base criada aqui, né? Com tudo isso que a gente conversou, nós vamos entrar aqui no conteúdo central, tá? Real. Para quem tá entrando agora, gente, essa live é muito bacana. E o que eu quero? Mandem perguntas, vamos trocar ideia, quero contar sobre a minha experiência para vocês. E envie essa live para outros advogados também, que eu quero que a galera da advocacia esteja aqui pra gente crescer juntos, unidos. A ideia é essa troca bacana mesmo. E aí eu vou entrar no conteúdo central da aula. O que seria esse conteúdo central? É o nosso passo a passo, são aqueles pontos ali em comum da galera de sucesso, sabe? Que eu vou trazer para vocês. Primeiro você tem que decidir o seguinte: puxa, eu estou me formando agora, né? Eu vou começar a advogar, passei na OAB. Eu tenho duas opções. Ou eu entro num escritório para trabalhar para alguém, ou eu começo já, enfio a minha cara para trabalhar sozinho. Cássia, tem um que é melhor do que o outro? Tem um que tá certo e um que tá errado? Não. Vai depender do quê? Da sua estratégia e da sua história, tá joia? Eu conheço pessoas que nunca estagiaram. Então, elas tinham muito receio de entrar no mercado logo de cara. Então, optaram por passar um período em um escritório para ganhar um pouco mais de segurança, um pouco mais de know-how,
para depois seguir a carreira sozinhos. Tá tudo bem. O que você precisa pensar aqui neste caminho é que tem que ter um prazo de validade. Você não pode viver a vida toda, se você quer advogar sozinho, ok? Se você quer fazer carreira no escritório, a história já é outra, mas estamos falando aqui de pessoas que querem tocar o barco sozinhos ou montar o seu próprio escritório. Tem que ter um prazo de validade isso aqui. Você tem que ficar por um período aqui. Você não pode ficar deixando a maré te levar, sabe? Olha, eu me proponho a ficar 1 ano num escritório de advocacia como contratado para aprender a como fazer tal coisa, para crescer, para me desenvolver, ter um pouco mais de segurança, ou 2 anos. E aí você vai colocar uma meta. E ao mesmo tempo, você vai fazer tudo que eu vou te ensinar aqui, porque você tá lá para se preparar, você tá lá para criar tua casca, para criar tua bagagem. Então, faça, mesmo trabalhando num escritório para alguém, faça tudo isso que a gente vai conversar aqui, tá? Não deixa para fazer depois, não. A gente não tem que estudar enquanto tá lutando, a gente tem que ir estudando antes, já começa antes, já começa lá. Ou você vai direto pro campo de batalha sozinho. Cássia, eu não tenho receio, eu não tenho medo, já quero enfiar a cara mesmo, vou sozinho, estagiei, já sei como é que funciona, quero meter o balde aqui, quero começar sozinho. Então você tem essas duas opções. Lembrando que para quem vai começar sozinho, né, é bacana você ir fazendo ali cursinhos que tenham foco na prática, né? Começar a fazer parcerias ali com outros advogados que atuam até na mesma área que você, porque aí você cria uma conexão com alguém para trocar uma ideia, né, para tirar uma dúvida, para testar. Os dois vão um apoiando o outro ali. As parcerias funcionam muito bem para quem quer começar com a cara e com a coragem sozinho, não quer passar por um escritório antes, tá? O que vocês precisam é pensar na estratégia. E aí, decidindo isso, você precisa definir qual vai ser o seu posicionamento. Eu fiz aqui uma live, foi a live 2, tá, gente? A live 2, foi lá no iniciozinho das lives. Nós estamos na live 14 hoje. Na live 2, ensinando a como encontrar o seu posicionamento. Vai lá, entende como a gente faz isso, porque é importante você se posicionar, porque nós já conversamos lá em cima. Você está sozinho, você está começando agora, você está com pouco dinheiro, você tem tempo escasso, você tem recurso escasso, então você precisa focar em alguma coisa. E eu ensino, inclusive, a como se posicionar, mas não perder nenhum cliente. Olha só isso aqui, isso é ouro. Então vai lá na minha live 2 e aprende isso. E aí o que você tem que entender? Que posicionamento não é só escolher a sua área de atuação. O posicionamento tem relação também com o tipo de cliente que você vai atender. Puxa, eu vou atender empresa, eu vou atender pessoa física, eu vou atender classe A, B, C, D. Que classe que eu vou atender? Onde essas pessoas estão? Vou atender só online? Vou fazer atendimento híbrido? Ou vou atender fisicamente? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas para quem está começando atendimento online é excelente. E hoje em dia tá uma beleza. Então, se posicione, encontre o seu posicionamento. E lembre sempre, gente, eu falei também mais cedo, nada na vida da gente é definitivo. Escolhe agora, foca. Se você perceber mais pra frente que essa não é a área de atuação ou posicionamento que você quer, muda. Mas faz o seu caminho agora. A gente precisa focar e vocês já entenderam por quê. E aí, a partir destas duas definições, que eu sei que não são nada fáceis, mas vocês precisam tomar essas decisões nessa fase da vida, né? A gente vai criar a nossa estratégia. E essa estratégia, ela vai englobar tanto o marketing quanto a prospecção de clientes. Tudo bem. Tudo bem, segura aqui. Você vai me perguntar, e eu tenho certeza que você está se perguntando aí, Cássia, mas que tipo de estratégia, que tipo de caminho você me sugere? A criação dessa estratégia, gente, ela vai depender muito do seu posicionamento, de tudo aquilo que a gente já conversou antes. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos, alguns passos que vão servir para a grande maioria. Então,
praticamente 99% de vocês aqui vão se beneficiar com esses passos e você vai ajustar esses passos para sua estratégia, combinado? E aí, o que você tem que pensar primeiro? Tudo começa pela venda. Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer tipo de prestação de serviço começa pela venda. Lá no escritório, a gente não começou quando abriu o CNPJ. Nós começamos quando nós fechamos o nosso primeiro contrato. É ali que nasce, né, o você ali, prestador de serviço. A tua empresa, você, o teu autônomo, ele inicia ali pela venda. Então, o que a gente... E até porque a gente precisa de recursos para continuar. Então, você tem que pensar que tudo dentro do seu negócio, da sua vida profissional, vai partir da venda. Por isso que a gente inicia pensando em estratégias focadas em marketing e prospecção, que nada mais é do que venda. O marketing também está muito relacionado com a venda, né? E aí, quando você começa a ter essa cabeça, a entender isso, você já saiu na frente de todo mundo que está na sua sala, todo mundo que estudou com você, todo mundo que passou na OAB com você. Você já está, anos-luz na frente dessas pessoas, porque ninguém ali dentro está pensando nisso. Tá todo mundo pensando, ai, qual é a pós que eu vou fazer quando eu sair da faculdade? Ai, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Tá todo mundo pensando na morte da bezerra, pensando que vai sair ganhando não sei quantos mil por mês, e você já tá entendendo tudo isso que eu tô falando, tá entendendo que você precisa aprender a vender. Olha que lance sensacional. Você já passou na frente há muito tempo. Então, a concorrência começa a ficar para trás aí já. Quem tá aqui comigo, que aplica o que eu tô falando, já sai da faculdade anos-luz na frente. Então, vocês precisam pensar nisso. E sabendo que tudo começa pela venda, a gente precisa aprender a quê? A prospectar clientes. Cássia, mas como eu, Jesus amado, vou prospectar clientes se eu acabei de sair da faculdade e eu não sei nem para onde está vetando? Vou te ensinar aqui e é mais fácil do que parece, galerinha. Continue, segura aqui. Isso é muito bom, isso é muito importante. O que a gente faz quando a gente não tem muita experiência na prospecção de clientes? A gente trabalha uma coisa que as pessoas, elas dão menos importância do que deveriam, mas que para o advogado é algo fundamental. A gente começa trabalhando o networking de maneira profissional e estratégica. Como que vocês vão fazer isso? Eu fiz uma live, gente, foi a nossa live 1, explicando assim detalhadamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu vou dar uma resumida para vocês entenderem esse lance aqui do networking. Cássia, como que eu faço networking de maneira profissional? Seja estratégico. Primeira coisa que você tem que entender quando você pensa em networking é o seguinte: as pessoas, elas não procuram um advogado. Elas procuram alguém que vai resolver um problema da vida cotidiana dela. Então, elas só entendem o que você faz quando você explica para elas que tipo de problema da vida real você resolve. Quando a gente pensa em advogado especialista em família, que é o meu caso, as pessoas já pensam: a Cássia separa os casais, ela faz divórcio. Ou eu tô com um problema aqui que eu não tô recebendo pensão, a Cássia me ajuda a cobrar lá do meu ex ou da minha ex a pensão pro meu filho. Então a gente resolve problemas do dia a dia. Lá no escritório a gente tem previdenciário, né? Então a Rogéria, minha sócia, ela resolve problemas de renda. O cara tá doente, tá faltando comida na mesa dele, ele vai buscar um benefício, um auxílio do INSS. Então quando a gente começa a fazer esse raciocínio, a gente começa a ter mais clareza de como fazer networking de maneira profissional. Primeira coisa que você tem que pensar: todo mundo precisa saber o que você faz.
mas não saber que você é advogado, saber que tipo de problemas da vida real você resolve. E aí você vai falar isso para todo mundo. Você vai falar pro Uber, você vai falar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pra sua tia, pro seu tio. Você vai falar na rede social. Por quê? Quando você contar para essas pessoas, de maneira natural, tá, gente? Quais são os problemas da vida real que você resolve, elas vão começar a te trazer cliente, porque elas vão lembrar. E vai acontecer aquilo no dia a dia dela com alguém que ela conhece, vai cair a ficha na hora. Puxa, a Cássia resolve esse problema. E aí, nessa live 1, gente, eu trago isso detalhadamente. E aqui, a partir do seu ciclo íntimo, vão começar a vir os seus primeiros clientes. E isso é maravilhoso, porque como você ainda não tem tanta experiência, você vai aprender com essas pessoas, com os processos dessas pessoas. E vai ganhar mais firmeza para o que está por vir. Por que, gente, que eu digo isso? Porque é muito mais fácil a gente fechar um contrato com quem confia na gente, com quem já vem referenciado, com quem é do nosso círculo íntimo. É mais fácil você falar para sua tia, eu preciso pesquisar, eu preciso pensar nisso aqui, eu preciso entender qual é o melhor caminho. Você vai ter mais jogo de cintura para tratar com ela, para trazer, ela vai entender melhor, sabe, essa sua falta de destreza no início. Então você vai, olha só, eu tô falando disso e vem na nossa mente o que eu falei lá atrás do processo, né, de ter que passar por uma maturação. E essas pessoas vão ser ótimas pessoas para você treinar, para você ganhar conhecimento, ganhar maturidade. Logo quando eu me formei, o meu primeiro cliente foi um amigo íntimo. E depois eu peguei vários processos de família, da minha família, que teve problemas, enfim. Eu peguei os processos todos e aprendi com aquilo ali. Me virei, quebrei a cara, perguntei, enfim, dei os meus pulos. Mas foi dentro do meu círculo íntimo. E se você souber aprender com isso, souber tratar essas pessoas e souber lidar com esses clientes, eles vão te trazendo mais. E nessa live 1, inclusive, eu explico como fazer essa roda girar num nível muito bacana. Muito além do que a gente está acostumado. Então vai lá assistir que vocês vão entender o que eu estou falando. Então você começa com networking. E aí depois você vai para os outros tipos de prospecção que vem, que a gente chama, né, de prospecção paga. Vocês vão investir para ter clientes. Depois que você já estiver fazendo esse básico aqui do networking muito bem feitinho. E aí você vai depois para o Google Ads, você vai para o Jus Brasil, você vai fazer as outras coisas, porque aqui você vai lidar com pessoas que você nunca viu, pessoas que não conhecem o seu trabalho, então é um trabalho muito mais complexo, é um trabalho de fechamento de contrato muito mais difícil. Aqui você pode errar menos, então você precisa estar um pouquinho mais trabalhadinho para entrar aqui no mundo dessas pessoas. Então você vai ganhando experiência para atender esses outros. Gente, para quem está começando, o networking é uma porta gigantesca. Gigantesca. E aqui também entra um lance muito forte das parcerias, porque como você não tem experiência, você pega um processo com o teu colega aí que também não tem muita, vocês vão fazendo aquela troca, ou você combina com um advogado que é mais experiente que você e faz essa troca com ele. Algum advogado que atue na mesma área, com o mesmo posicionamento que você, e vai, pega carona nele, oferece o seu trabalho, oferece o seu esforço, busca aprender com ele, faz parceria, cola nessas pessoas. O networking, ele vai servir tanto para você buscar clientes, quanto para você buscar boas parcerias, e para que você consiga evoluir ali enquanto profissional. Então usem o networking primeiro, e depois, a partir do network, você já vai fazendo um dinheirinho, você usa esse dinheiro para investir na prospecção paga, para a tua roda girar ainda mais. E uma coisa que eu preciso que vocês raciocinem é o seguinte: para quem está começando, usar os recursos virtuais é algo fundamental, galera. Então, como a gente tem escassez de grana no início, de tempo, né, aquela escassez toda que eu falei, uso o atendimento online. Também fiz uma live falando sobre isso, foi a live 13, expliquei como fazer atendimento online, um passo a passo muito legal, assistam. Então nossa live 13 foi sobre isso.
usem o atendimento online, usem o WhatsApp, façam isso porque você ganha tempo, você economiza grana, você não precisa de um espaço físico. Isso tudo vai enchendo o teu porquinho aí, o teu cofrinho, para você conseguir investir em mais e crescer. E para quem está começando, é aquilo que eu falei lá atrás. Ter bons parceiros facilita bastante a vida, tá? E um outro ponto que também é muito, eu digo que é fundamental para quem está começando, é pensar que o maior investimento que você pode fazer é um investimento em você mesmo, no seu aprendizado. Eu sei que a gente fica muito ansioso por investir em estrutura, por investir em Google Ads, por investir em prospecção, mas você precisa estar pronto para receber aquilo. Você precisa estar com a tua caixinha do conhecimento cheia para receber essas coisas, para receber esses clientes, para saber lidar com eles, para saber mantê-los ali debaixo da sua asa. Então pense sempre que o maior investimento no seu negócio e na vida profissional é aquele investimento que você faz em você, em conhecimento. Mas não é em qualquer conhecimento, é em conhecimento de forma estratégica, é em conhecimento de forma focada. Se hoje o teu foco é um posicionamento X e é trabalhar a venda, o que você precisa, que tipo de conhecimento você precisa investir? Como vender, como prospectar, como fechar contrato, como fazer marketing e como trabalhar a tua área de atuação na prática. Não é ficar mastigando teoria, não é ficar mastigando entendimento mirabolante. Como eu atuo naquela área na prática. Se você for escolher uma pós, for escolher um curso, foque em cursos práticos. Também foque primordialmente, porque o técnico você aprendeu na faculdade, foque primordialmente em aprender a como vender, a como fazer marketing jurídico dentro do permitido, a como prospectar cliente, a como fechar um contrato, a como cobrar desse cliente, quanto cobrar. Aprenda a fazer essas coisas, invista em você. E tem mais, uma coisa que assim, às vezes a gente acha que é bobagem, mas eu vou chutar aqui, mas é um chute muito certeiro. 98% dos advogados autônomos que eu conheço, poderia chutar 99, mas vamos de 98 porque as coisas andam melhorando, misturam a parte financeira. Você não sabe, quando você entra ali na vida dele, o que é dinheiro da pessoa física, o que é dinheiro do escritório, o que é dinheiro... Vira uma mistureba. E aí o que acontece? Essa pessoa nunca tem dinheiro para evoluir profissionalmente. Ela nunca tem dinheiro para investir na carreira dela. Ela nunca tem dinheiro para investir numa estrutura. Ela nunca tem dinheiro para investir no Google Ads, porque ela usa todo aquele dinheiro para a sua vida pessoal. Então, galera, para quem está começando, pelo amor de Deus, pelo amor, eu vou falar isso aqui toda live se for preciso, tá? Pelo amor de Deus, não misture o financeiro pessoal com o financeiro do escritório. Esse é o maior tiro no pé que o advogado autônomo dá. E ele dá esse tiro no pé a partir do momento que ele dá o primeiro passo. Quando ele fecha o primeiro contrato, ele já mete o tiro no pé. Separe, sabe? Defina, eu vou tirar 10% do que entrar pra mim. Ou eu vou ter um prolabore de R$100, R$200 para eu poder comer, para eu poder gastar com as minhas coisas, para eu poder pagar uma continha, para comprar uma blusinha. O restante é do escritório. É para você reinvestir em você, mesmo que você seja sozinho. Você é a tua eu presa, sabe? Invista em você. Muito obrigada, Paula. Fico muito feliz mesmo. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Beijão, obrigada mesmo pelo carinho. É isso que me move, gente, fazer com que vocês aproveitem o que tá aqui. Então, não misturem o financeiro, sabe?
tenham essa estratégia desde o primeiro dia, porque isso vai fazer muita diferença. Isso foi uma das coisas, e eu vou revelar uma coisa para vocês aqui que eu nunca falei para ninguém. Isso foi um grande diferencial do nosso escritório. Porque desde o início, desde o primeiro dia de formação, mesmo na nossa formação anterior, a gente já tinha certeza e tinha um combinado de que nós não iríamos tirar nada por um bom tempo daquele negócio que estava começando. Então a gente combinou que a gente ficaria, sei lá, um ano, não lembro mais qual foi o período, sem retirar R$1, nem para pagar as contas. A gente deixou o caixinha engordando e a gente ia se virando ali para pagar as contas por aquele período. Então, vocês precisam pensar muito nisso, tá, gente? Mesmo para quem quer começar e vai começar sozinho, sem sociedade, sem parceria. Se você seguir todos esses passos e essas estratégias que nós estamos traçando aqui, cara, tua advocacia vai decolar e vai decolar logo. Você vai sair muito na frente, você já tá muito na frente só de estar aqui assistindo isso. Porque a maioria tá preocupada só com outras coisas. Então, pensem bem, sabe? Sigam, não fiquem por aí. Eu vejo muito isso. Aquele advogado reclamão, sabe? Ai, mas a advocacia tá saturada. Ai, mas tem muita concorrência. Ai, mas tem muita gente. Cara, eu quero que vocês sejam aquele advogado que faz acontecer. Quero que vocês sejam aquele advogado que tá lá nas cabeças. Quando começou a pandemia, todo mundo entrou numa piração louca, natural, né? Eu fiquei uns 2, 3 dias meio maluca da cabeça, assim, pensando o que eu ia fazer. Mas sentamos, eu e minha sócia, e dissemos assim, como que nós vamos sair dessa aqui muito maiores? Como que a gente vai deslanchar nisso aqui? E a gente dobrou de tamanho na pandemia. Mas no auge, né? Na época que estava tudo fechado. E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês, de maneira improvável, talvez, né? Para quem está olhando de fora, sejam advogados que vão se destacar nível hard logo no início da carreira. E vocês têm todo o potencial e todo o material aqui para isso. E tá tudo de graça, gente. Eu fiz 14 lives. 14. Essa é a 14ª. Pega desde a primeira e assiste. Vocês já vão sair da faculdade assim, deslanchando. E aí agora eu vou fazer um bom resumo para quem acabou de entrar, para quem entrou agora, para a gente fixar o que eu falei aqui, tá? Vamos lá. Quais são os primeiros passos que vocês têm que dar na advocacia? Nós falamos aqui que a gente tem que respeitar o processo, né? Que a gente tem que entender que cada um tem o seu caminho. Então saibam que as coisas levam tempo, tem tempo de maturação, é importante falar disso novamente. E aí primeiro, tá começando hoje, o que você tem que decidir? Vou trabalhar no escritório ou vou trabalhar sozinho? Se for trabalhar no escritório, defina um período de tempo que você vai ficar lá, tá? Não fique sem saber quando vai sair, já entre sabendo a data que você vai sair. Isso é muito importante. Depois que você definiu isso, defina qual vai ser o seu posicionamento. Lembre-se que nada é definitivo, gente, e as coisas vão se ajustando. Se você perceber que não é um posicionamento que você gostaria, depois você pode mudar, mas você precisa se posicionar. Nós estamos vivendo, né, quem está começando, com escassez de recurso, escassez de tempo, escassez de dinheiro. O posicionamento vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então pensem nisso. E aí criem a sua própria estratégia, criem suas metas e a sua própria estratégia, o seu próprio plano de ação de marketing e vendas. E vendas, né? Prospecção. Comece pelo networking. Faça networking o tempo todo, tanto para prospectar cliente quanto para parcerias. Trabalhe networking, depois use esse dinheiro para investir na prospecção paga, Google Ads, Brasil e por aí vai, tá, gente? Outra coisa que vocês têm que pensar, não misture o dinheiro pessoal com o dinheiro do escritório, né?
Sempre tenha uma estratégia, avalie o que funciona para você, use as reuniões online, os atendimentos online, o WhatsApp, use as estratégias virtuais para economizar dinheiro e apareça muito. Seja uma pessoa que está em todos os lugares, apareça nas comissões da OAB, apareça em palestras, apareça em eventos de networking, tudo dentro da sua estratégia, tá, gente? Dentro da sua estratégia. Apareça na rede social. Mas, Cássia, eu não gosto de produzir conteúdo aqui, eu não vou produzir conteúdo agora, eu não sei como fazer. Fala para as pessoas aonde você tá, mostra que você tá no fórum, fala um pouquinho, pode ser escrito, às vezes não precisa nem ser uma foto sua, não precisa ser você falando, mas dá uma dica do tipo de processo que você está resolvendo. Se você mostrar um pouquinho do seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, elas já vão se tocar que você está atuando nessa área. E aí já começam a aparecer clientes. Então apareça. Isso é fundamental no início de carreira. É fundamental para quem já tem muito tempo, como eu. Imagine para quem está começando. Não tenham vergonha. Deixe o povo falar o que quiser. Porque na hora que você tiver resultado, todo mundo vai ficar lá, ó, aplaudindo. Então faça o que tem que ser feito. Apareça. Vai para a rede social. Mostre o que você faz. Se quiser produzir conteúdo, melhor ainda. Se não quiser, pelo menos mostre a tua rotina, mostre o teu dia a dia. Comente uma coisa ou outra, sabe? Dê alguns spoilers, tô no fórum, tô fazendo não sei o que. Isso vai fazer muita diferença, tá? Muita mesmo. Eu garanto. Então faça. E aí, gente, pra gente começar aqui a caminhar pro fechamento, que eu combinei com vocês que a gente estaria aqui 30, 40 minutos, tô até passando um pouquinho do tempo. Eu queria contar o seguinte, eu tô aqui toda segunda-feira às 19h30 fazendo live, né? E cada semana eu gosto de trazer temas que vocês querem discutir, temas que estão em alta, coisas que vocês realmente vão aproveitar e vão usar no dia a dia de vocês. Muitas coisas eu pego até lá que acontecem na minha realidade dentro do escritório, a maioria na realidade, né? Eu pego o que acontece no escritório e pego as dúvidas de vocês aqui. E o que eu queria muito que vocês fizessem? Me enviem por direct quais são as dúvidas que vocês têm, quais são os problemas que vocês estão passando no dia a dia, os maiores insights que vocês tiveram aqui com essa live, pra gente conversar, porque com as dúvidas a gente traz novos temas. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Crie um tema, traga uma live pra falar e trocar uma ideia aqui. A gente pode trocar ideia pelo direct também, vou ajudar você aí com os seus perrengues no seu dia a dia, isso também ajuda muito nessa troca. E se você teve um grande insight, aplicou, funcionou, foi bacana pra você ou acredita que vai ser, a gente traz também pra mostrar para as pessoas que está dando certo, porque aí elas vão aplicar com mais afinco, né? A prova social. Se tá todo mundo ali fazendo, eu vou fazer também. Isso faz com que a gente incentive a nossa classe a crescer, a subir, a evoluir. Então me envie por direct as suas dúvidas, sugestões de tema e os insights que você está tendo aqui com as nossas lives. E vou pedir também para que você se inscreva no link da minha bio, porque a nossa live é segunda-feira. A gente tem sempre uma segunda corrida, né? Então acaba esquecendo e eu vou te lembrar. Vou te lembrar do horário que começa a nossa live, vou te mandar o nosso tema. Então é bacana para você não perder o conteúdo gratuito que eu trago aqui. Tá joia? Quero agradecer muito mesmo a presença de todos vocês, vocês foram maravilhosos. Fico muito feliz com esse carinho. E não se esqueçam que na semana que vem tem live novamente. E eu quero todos aqui, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live de segunda.